Olá, Dante, muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao Manhã no Ar. Dante, essa vacinação nas forças de segurança foi um assunto que movimentou a Justiça Federal nesse fim de semana aqui no estado, né? Explica para a gente essa necessidade de uma decisão judicial para autorizar a vacina. Bom dia, Adriane, bom dia, Manuel, e bom dia a todos e todas que nos acompanham. Realmente, olha, ficou ali, foi um cabo de guerra de briga judicial aí nesse fim de semana, e por pouco essas imagens aí que a gente acabou de ver de policiais sendo vacinados, por pouco ela não aconteceu, né? O que houve nesse fim de semana? Lá a gente precisa voltar um pouquinho, porque uma semana atrás o governador anunciou essa imunização dos militares, dos policiais militares, civis e bombeiros também. Mas qual é a situação? Eles não constam no PNI ainda, né? Eles não estão incluídos nesse grupo prioritário do PNI. O momento do que rege o PNI são as pessoas de 18 a 59 anos, né? Então, o fato deles entrarem agora nessa situação acabou gerando uma brigazinha judicial. A DPU entrou com uma ação na sexta, cobrando que fosse suspensa essa vacinação justamente por conta dessa questão prioritária aí das filas. E quando foi no sábado à noite, veio uma decisão da juíza Jaisa Frasch, né? O que ela entendeu? Qual foi a decisão dela? Que não dava para imunizar todo mundo, né? Que nem todos poderiam ser imunizados nesse momento, porque eram 14 mil. Né? Porém, ela considerou que os policiais militares, bombeiros e civis que estavam na ativa ali, na rua mesmo, durante esse processo todo, eles eram linha de frente também, e aí ela equiparou a atuação deles à atuação de profissionais de saúde, né? Foi a saída aí que ela encontrou. Ela citou que muitos policiais trabalharam na porta dos hospitais, que muitos policiais ajudaram no transporte de oxigênio. Essas cenas foram muito constantes aí, principalmente no mês de janeiro e comecinho de fevereiro. A gente viu, de fato, as forças policiais atuando de uma maneira muito ativa, né, nessa questão. E isso tudo foi fundamental aí para essa decisão da doutora Jaisa Frasch, né? Dante, Opa. Nessa comparação que a juíza fez, por exemplo, ela falou no caso de esteticistas que mesmo Sim. atuando na área da saúde também foram imunizados. Exato. Eu gosto da justificativa dela, de dizer que não compete à justiça determinar quem de fato será imunizado, sim ao Ministério da Saúde, à ciência. Mas essa imagem aqui, essas imagens foram algumas das quais ela diz, inclusive, que testemunhou para justificar o fato da vacinação dos policiais, até também em relação a agentes agropecuários também que foram efetivamente já imunizados, né? E até pelo PNI, os criminosos, né, as pessoas que estão privadas de liberdade, teriam uma vantagem, status, né? né? Estavam primeiro nessa lista de vacinação que os policiais. Seriam vacinados primeiro do que os policiais que estão, de fato, na ativa, né? Estão ajudando bastante, inclusive no setor de saúde. Exato. Aí tem um ponto que ela coloca desse aspecto que o Emanuel citou agora. Ela fala mesmo, ela frisa de uma maneira muito severa, de uma maneira muito certa, que não cabe ao judiciário mudar, né, a ordem da vacinação, não cabe a ele, e ela disse que não estava fazendo isso, ela estava interpretando a atuação desses profissionais que foram fundamentais ali para o suporte da saúde. Aí ela de fato cita pessoas que trabalham em clínicas, né, por mais que não exerçam atividade de saúde diretamente, a gente tem profissionais de saúde, trabalhadores da saúde, e tem aqueles que fazem um apoio nesses locais. Então esses profissionais alguns desses que fazem esse apoio já foram vacinados, e ela trouxe essa consideração e especificou que fosse usadas as doses de reserva técnica, justamente para não afetar essa fase agora que a gente começa hoje, né, da vacinação das comorbidades, das pessoas começa com 59 e vai até 55 no fim dessa semana. Foram as principais considerações que ela levou. Agora já saiu ali no finalzinho da noite, o governo tinha preparado uma outra estrutura de vacinação, havia uma expectativa de vacinar mais gente, mas aí mudou ali no sábado à noite. E tem um outro ponto interessante também na decisão, é que ela puxa um pouquinho ali a orelha da delegada-geral, da doutora Emília Ferraz, por conta da divulgação de que todos seriam vacinados, e não foi isso que aconteceu, não é isso que a gente está vendo, mas pelo menos aqueles que estavam na linha de frente, de fato, carregando. A gente fez matéria lá no acritica.com, acho que vocês também fizeram aqui, a TV fez aqui. Então, ele tinha muita gente dando esse suporte, dando esse apoio, e ninguém é contra, né? Ninguém consegue ser contra a vacinação. A gente espera, inclusive, que consigam trazer mais doses. A gente teve a promessa agora no fim de semana do Ministro da Saúde de trazer 11 milhões de doses para o Brasil agora, distribuir para os estados. O que a gente quer mesmo é que esses públicos
não precisem de justiça para ficar, né, para conseguir um direito, né, de todo mundo, que a gente consiga agilizar essa vacinação para todo mundo que está mais exposto ali, principalmente como policiais, como professores, como os funcionários do transporte, o pessoal que trabalha no supermercado, que é essencial para a gente ainda, que conseguiu ficar em casa, mas precisava ir ali no supermercado, comprar comida, comprar itens básicos. A gente espera que essas pessoas consigam ser vacinadas o quanto antes. Agora, sobre essa atuação ainda, só voltar um pouquinho, a gente vai já falar sobre esses 11 milhões de doses. Dante, você, a Adriane acompanha isso de perto, já esteve na externa. Nas ruas a gente vê a atuação dos policiais. As medidas de restrição que são impostas por meio de decreto, quem cumpre lá na ponta são os policiais. E são ações que acabam beneficiando toda a comunidade, toda a sociedade. Nessa decisão, a juíza também citou o fato de da morte de policiais a cada 2 dias. Acho que a informação é mais ou menos essa que ela pôs. São quase 200 policiais que morreram nos últimos meses, né? 178 policiais morreram nos últimos meses aqui em Manaus. E é diferente das demais pessoas da população. O policial tem uma função institucional que ele precisa cumprir e não é isso de ser comutativo. Hoje eu vou trabalhar, amanhã eu não vou trabalhar. Ele não decide, ele está lá como servidor público, cumpre e precisa, de fato, ser protegido para proteger a sociedade. Eu gostaria de fazer essa menção aqui. É uma consideração fundamental, importante pela característica, né, da atuação dos profissionais, desses policiais militares. O que acho que poderia ter sido feito de diferente nessa questão era um preparo anterior, antes de fazer o anúncio dessa vacinação, que seria de 14 mil e agora vão ser só 5 mil. Justamente para evitar, certamente tem muita gente que está um pouco frustrada aí, porque apesar de ser da corporação, não teve a mesma oportunidade, né? E torcer, de fato, para que isso ajude a segurar essas mortes, né? 178, a gente está vendo, acabou de ver aí matéria dos policiais indo atrás de festas, né? Mostrando como ainda tem gente que desrespeita muito as normas que estão sendo colocadas e eles estão na rua aí para tentar trazer esse controle. A gente espera que as pessoas parem também de fazer essas festas para não se exporem e não se exporem as pessoas que estão trabalhando. Se esses 11 milhões de doses de vacina chegarem ao Brasil, né, já ajuda a imunizar essas outras pessoas que ainda não vão ser inseridas nesse primeiro momento. Obrigada, Dante, pela participação. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Daqui a pouquinho a gente está aqui de novo.